Bom dia, sejam todos bem-vindos a essa 12ª edição. Só o fato de chegarmos até aqui, Lavinsky, já é uma vitória, porque 12 edições não é pouca coisa, de uma promoção inovadora na academia. Nunca tivemos nada parecido e acresce o fato de ela estar sendo realizada em meio a uma pandemia. Isso tem que ser ressaltado. E vejam que essa pandemia que tanto nos vem atrapalhando eliminou, ou pelo menos adiou, a 13ª edição deste curso, que ficará para uma próxima oportunidade. E nos preocupa esse momento que nós estamos vivendo hoje, queridos colegas, da pandemia. O vírus investe cada vez com maior agressividade. Hoje, na imprensa, saiu a divulgação de que, pela primeira vez desde que iniciou-se essa tragédia, temos bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul, na região sul. Então, significando altíssimo risco. Então, gente, há que se cuidar. Enquanto não vem a vacina, vamos nos manter distanciados, por mais que isso custe. Nós não temos outra coisa para fazer. É só evitar a transmissão. E esperar a vacina. E as regras sanitárias que vêm sendo anunciadas desde março. Então, é por aí que a academia vai navegando nesse mar tempestuoso, mas estamos sobrevivendo. E com dignidade, eu acredito. Bom, quantos... Eu nem preciso me apresentar, todas as edições eu falo, mas, bom, eu sempre digo que nos congressos eu não preciso usar crachá. Pela minha idade, todo mundo me conhece, né? Então, tem essas vantagens. A academia, que agora está completando 30 anos, teve a ideia de incorporar, no ano passado, este programa vitorioso que são os novos talentos. Ou seja, nós, médicos, membros titulares, veteranos, por definição estatutária, com mais de 50 anos, resolvemos abrigar nos nossos quadros jovens lideranças tituladas, qualificadas, e assim surgiu o programa Novos Talentos, que trouxe para o seio da academia 13 jovens lideranças orientadas por seus respectivos tutores. E o exemplo está aqui hoje. O Paulo Roberto Lunardi Prates vai ser o nosso palestrante, um novo talento, e seu tutor, o pai, o nosso querido colega, confrade, orador da academia na gestão passada, Paulo Roberto Prates. Uma curiosidade, viu, Lavinsky, que esta é a 3ª vez que eu olhei na programação em que o curso é apresentado por pai e filho. A primeira foi com o Jacó Lavinsky e o Fábio. A segunda, Luiz Lavinsky e a Michele. E agora a família Prates. O Joel, a Michele foi a Temis. Temis, desculpe. Foi um engano.
Então, o Luiz apresentou o Joel, né, sobre surdez. Então, é apenas uma curiosidade. E, de imediato, eu vou passar a palavra ao Luiz Lavinsky, que vai fazer a apresentação dos conferencistas. E esse tema, afastamento social e aproximação digital, é um tema assim mais momentoso, é impossível, porque nós, na academia, especialmente na diretoria, vivenciamos essa questão digital versus presencial para poder tocar a academia nesse ano tão inusitado. E, de certa forma, conseguimos. Tivemos algumas perdas, mas, como diz aquele provérbio português, o que você perde no fogo, achará nas cinzas. Então, é isso que nós estamos fazendo, tentando manter a academia integrada, viva, atuante, e aí vamos navegando, como eu dizia. Então, Luiz, por favor, apresente os nossos conferencistas. Antes disso, como é a última, só um pouquinho, Luiz, como é a última edição do curso, eu queria fazer uma especial menção e agradecimento, primeiramente ao Lavinsky, ao acadêmico Luiz Lavinsky, nosso primeiro vice-presidente, que dirigiu esse programa. Então, todo o meu respeito, todo o meu reconhecimento a ele. E também tenho que agradecer ao Sérgio de Paula Ramos, que sempre nos auxiliou na parte técnica, na construção do curso, e ao Diogo Baigorra também, ao André Pereira, o jornalista, todos. E mais, não esqueçamos, por favor, a nossa secretária Márcia Macedo. E um suporte externo que nós tivemos, que o Lavinsky trouxe para colaborar, é a promoter Luciana Franco. Então, esse time, meus confrades e confreiras, foi que permitiu nós chegarmos até o dia de hoje, com qualidade, esperança no futuro. O que vai ser desse curso no ano que vem, nós vamos decidir aperfeiçoá-lo, mas ele não morrerá porque é uma ideia vitoriosa. Desculpe, Luiz, eu me intrometer, mas eu tinha que fazer esse registro. Não é se intrometer, nós estamos navegando no mesmo barco e para o mesmo lado. O que foi dito praticamente está, vamos dizer assim, pleno do que seria o histórico. Eu só complementaria até a justificativa da gente se apresentar, porque tudo vai para o YouTube e às vezes uma pessoa entra só naquele item. Então, são dois, quer dizer, para a população são desconhecidos. Então, sou Luiz Lavinsky, como já foi dito pelo presidente, vice-presidente e diretor desse programa. Bem, além da apresentação, eu gostaria de resgatar um pouquinho que essa questão dos novos talentos é fruto de um fórum de desenvolvimento que foi aprovado por unanimidade a existência de uma, vamos chamar, oxigenação da academia com pessoas de grande valor que viriam incorporar os nossos projetos, otimizá-los e, quiçá, serem membros titulares no futuro. E esse programa teve, historicamente, a motivação de gerar um pertencimento, gerar uma atividade para os novos talentos que desse consistência na sua presença. E não foi pretensioso, foi uma coisa, vamos dizer assim, simples, que a diretoria idealizou. E, em certo momento, cresceu
pela contribuição de 24 grandes profissionais que têm no seu escopo a melhor pedigree possível. E ontem me dizia o presidente que já estão o abordando, pedindo para usar esse nosso legado em outras instâncias, o que é um prêmio para nós por já ter isso, consistência suficiente para vir a nosso encontro pedir a parceria para o uso disso, que é uma das ambições nossas, é isso, se tornar um legado para o momento e o que vem para o futuro crescer e nós podermos nos tornar uns produtores de conhecimento médico para a população. Isso nós temos matéria, nível crítico, temos pessoas capacitadas de dar o melhor. Dito isso, já num clima de fim de festa, daquele navegador que está chegando ao fim da viagem, que é uma mistura de alegria e até uma certa emoção, porque não é nada, mas são 4 meses que nós tínhamos na cabeça toda semana esse assunto. E eu até repriso o agradecimento, porque nada é feito por uma pessoa. Aqui realmente contribuíram os colegas citados, o Sérgio, os da diretoria que estão sempre presentes, a Luciana, promotor, no caso o André, jornalista, e também seria, no caso, o Diogo, que seria pessoas que trouxeram viabilidade. Dito isso, que é uma coisa inerente a esse fim do programa, eu vou apresentar o pai, primeiro o novo talento, que seria o nosso Paulo Renato Lunardi Prates, e dizer que ele tratará de um tema, como os outros, bastante instigante, bastante atual, como disse o nosso presidente, pertinente, e que é o afastamento social e a aproximação digital. Será esse um dos legados da pandemia? É uma pergunta que se agregam outras que certamente serão motivos da apresentação. Ele é um cirurgião cardiovascular do Instituto de Cardiologia, é o chefe do Serviço de Cardiopatia Congênita do Hospital da Criança Santo Antônio, fellow no Texas Heart Institute, é doutorado em cardiologia pela Fundação Universitária de Cardiologia e muitas publicações, muitos temas pertinentes à sua especialidade. E hoje, vamos dizer assim, contribui intelectualmente nos trazendo concepções sobre esse tema. Então, iniciamos a apresentação dando a palavra ao nosso Paulo Roberto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite de poder participar e de poder fazer parte da academia, né? Quero agradecer ter sido aceito como jovem talento. Eu me lembro quando meu pai fez o discurso dele, eu fiquei observando e imaginando se um dia eu ia estar, né, junto ou participando da academia, e a gente vê que as coisas vão evoluindo e esse dia chegou e eu tenho muito orgulho, eu estou muito honrado e estou emocionado de estar aqui participando e poder falar para vocês e poder debater, né? Na verdade, eu vou compartilhar minha tela, já iniciando aqui. A apresentação, já para nós podermos já iniciar o nosso debate. Eu sugeri esse tema logo no início e eu acreditava que quando nós estivéssemos falando sobre
esse tema, essa situação, nós até já teríamos passado pela pandemia e nós já teríamos mais respostas e até nós teríamos resposta a essa pergunta. Mas a evolução, né, dessa pandemia, dessa doença, está sendo um pouco diferente. E em vez de a gente ter as respostas, a gente vai tendo mais questionamentos e vamos tendo mais perguntas. E eu confesso que, quando eu pensei, né, nesse tema, eu preparei e imaginei uma discussão de uma maneira e vai ser de uma maneira diferente do que eu tinha imaginado. Eu desenvolvi uma linha de raciocínio para a gente poder refletir, para a gente poder debater e refletir sobre o que nós estamos passando e o que nos espera, né, dessa situação, desse momento que nós estamos passando, desse ano inusitado. E eu começo o meu raciocínio falando sobre o homem, né, desde o início. Né? O homem ele é um animal, ele faz parte, né, de um ecossistema, de uma cadeia alimentar. E quando surgiu, na época pré-histórica, o homem era um animal, mas um animal mais fraco. E isso, apesar do homem pré-histórico ter, né, mais força, mais qualidades que nós temos, e a gente foi deixando de desenvolver essas qualidades, mas o homem era um animal fraco, mas inteligente, né? Que esse é o que nós desenvolvemos. A inteligência, por quê? Porque ele aprendia com os erros e com os sucessos, ele se comunicava, então, além de aprender, ele passava adiante o que ele aprendia, ele tinha medo, né? Os animais, eles têm medo, mas o medo do homem é diferente, porque ele já sabe o que vai acontecer por experiências passadas ou por outras experiências que ele adquiriu. E o medo do homem levou a ele evoluir, a inteligência, a comunicação e o medo. E nós evoluímos. E uma das grandes dos passos que foi a evolução do ser humano foi a vida em grupo. Por quê? Por ele ser fraco, ele precisava se unir para poder se proteger. Como ele tinha inteligência e se comunicava, ele compartilhava suas experiências e foi povoando o planeta. O homem antes ele coletava, caçava, coletava alimentos, se formava grupos, esse grupo crescia e se dividia e eram nômades e foram colonizando, foram ocupando a parte do planeta e ele é classificado como um animal, mas um animal racional. Por quê? Porque ele consegue abstrair e aprender com as experiências e, além disso, ele consegue reproduzir, ele amplia, ele passa adiante e ele aprendeu a raciocinar. E nada mais é do que o que a gente vem falando hoje, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é um banco de dados que a gente alimenta e quanto mais informações tem nesse banco de dados, mais experiência contém naquele banco de dados e mais respostas vai ter para as situações. E essa é a inteligência do homem. Nosso cérebro nada mais é do que um HD. A gente armazena as informações e a gente passa adiante. E a gente raciocina, e a gente evolui. E o homem evoluiu, passou a viver em grupos, tribos, desenvolveu as sociedades modernas. Né? Talvez, assim, os grupos evoluíram para tribos, né? Que é um agrupamento de uma cultura mais rudimentar, mas que tem em comum a língua, costumes e tradições. Quando o Brasil foi descoberto, foi colonizado, nós tínhamos tribos indígenas. Os astecas, no México, na América Central, já eram uma sociedade mais bem formada, já tinha características mais evoluídas. Mas, né, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, os índios aqui ainda viviam quase muito próximo ao período pré-histórico. Viviam em tribos. A evolução foi a formação de uma sociedade. O que diferencia é muito próximo, mas na sociedade existe a colaboração mútua. Todos os membros da sociedade têm que contribuir para o desenvolvimento e têm que trabalhar de uma certa maneira, têm que assumir alguma posição e formar a sociedade.
junto, né, existe a política. Né? Aristóteles já dizia que o homem é, por natureza, um animal político. Não no sentido de que a gente, da política que nós entendemos hoje, mas a política faz parte da humanidade, porque o homem ele precisa se associar, não se unir, ele precisa se associar. A diferença é que um tira proveito do outro na associação. Tá? O Aristóteles falava que o homem ele é um animal político, sim, porque se ele, os deuses não se associam porque são perfeitos e os animais não fazem porque eles não pensam nem falam. Mas o homem necessita se associar e forma uma sociedade política, que é o que a sociedade moderna, a sociedade em que nós vivemos. Que a grande diferença é a capacidade que os membros têm de tirar benefício dos membros do grupo. Né? E isso é o que levou ao desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da sociedade moderna e que nos trouxe aonde nós estamos atualmente. Mas a humanidade sempre foi acometida e sempre teve 3 grandes males, que é a fome, as pestes e a guerra. Isso acompanhou, e de uma certa forma ainda nos acompanha de uma maneira mais amena, talvez, nesses dias, né? Também imaginávamos que bem mais amena antes de estarmos passando por essa pandemia. Mas, na antiguidade, a fome era um dos piores males, o maior flagelo da humanidade. A gente sabe tudo o que a fome traz, mas ela leva a uma dificuldade do desenvolvimento, perda de peso, a morte. E tudo está relacionado. A fome propicia as doenças, a fome propicia a guerra. Na antiguidade, os povos se matavam para poder ter alimentos. Né? Uma tribo invadia a outra e saqueava e aniquilava a outra tribo para poder se alimentar e para poder sobreviver. Atualmente, existe ainda países, existem ainda sociedades que passam fome, mas de uma maneira muito mais branda do que era antigamente. Mas na época medieval, né, quando o homem passou a plantar, quando o homem passou a armazenar grãos, porque a população cresceu, e ele viu uma necessidade que só coletando, só usando o que a natureza propiciava, não era suficiente. A fome sempre acompanhou o homem. E mesmo com as plantações, mesmo armazenando grãos, uma chuva, uma tempestade podia liquidar uma plantação inteira e metade dessa aldeia que dependeria dessa plantação passava fome e morria de fome. Né? Muitas vezes, mais da metade da população dessa aldeia morria de fome devido a algum evento, alguma adversidade da natureza, alguma guerra. Isso nos acompanhou, né? E até pouco tempo, na década de 60, a China passava fome. E existe a teoria, a hipótese de que o consumo de animais silvestres é devido a essa época, onde não existia o alimento suficiente para alimentar todos os chineses, e os chineses consumiam tudo que é tipo de animais. E a teoria de que essa pandemia que nós estamos passando tem origem no consumo de algum animal que não faz parte da cadeia alimentar dos seres humanos, e esse vírus, né, se propagou para o mundo devido que hoje é cultural na China, mas que até bem pouco tempo atrás era uma necessidade. A guerra também trazia fome. A doença também sempre fez parte, acompanhou e continua nos acompanhando, mas antes era muito mais grave, a repercussão era muito maior. A doença ela é uma condição particular, ela é causada por um trauma físico, não é causada por um trauma físico externo, ela é causada por um agente patológico ou por alguma condição imunológica que nós desenvolvemos a doença, né? As bactérias, os vírus e as doenças autoimunes que levam a uma mortalidade, a uma morbimortalidade muito grande, e que antigamente era um grande mal, né? Caracterizado como as pestes, um mal contagioso.
pestilência. Se nós formos acompanhar uma linha do tempo, né, o que aconteceu, do que a gente tem de registro, certamente a doença assolou a humanidade antes de se iniciar esses registros e de outras maneiras que não foram documentadas. Mas as mais famosas que nós temos conhecimento, já em 1330, a peste negra, a peste bubônica, ela matou de 75 a 200 milhões de pessoas na Euroásia, né, no que compreendia a Europa e a Ásia. Na Inglaterra, 4 a cada 10 pessoas, ou seja, quase metade da população, morreu de peste negra. Em 1520, quando os espanhóis colonizaram a América Central, quando eles chegaram no México, eles trouxeram a varíola. E nessa época, metade da população morreu de varíola no México. Uma população que vivia isolada, de certa forma protegida de doenças, foi contaminada e foi praticamente quase dizimada por uma doença, né, por um agente invisível. O que se fazia nessa época? Os líderes astecas orientavam, né, os enfermos a rezar, a usar besunto, né, com besouros esmagados, porque não se tinha conhecimento, não se sabia o que causava essa doença e o porquê que tantas pessoas morriam. Em 1778, no Havaí, quando os exploradores britânicos chegaram, eles levaram a gripe, a tuberculose e a sífilis. Nessa época, em 1778, a população do Havaí era de 500 mil de habitantes e foi transformada em 70 mil sobreviventes em 1853. Então, a gente vê, né, o impacto dessas doenças levadas pela colonização. Em 1918, a gripe espanhola, a febre das trincheiras, matou de 50 a 100 milhões de pessoas em menos de um ano. A Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões em 4 anos. Então, a gente vê o impacto que existe na doença, o impacto, e isso continua, de uma certa forma, nos acompanhando, né? E no início do século XXI, e nós todos, né, passamos e sabemos de tudo que aconteceu, né? Em 2002, a síndrome respiratória aguda grave, em 2005, a gripe aviária, em 2009, a gripe suína, o ebola, na década de 80, a AIDS, né? Mais de 30 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS e dezenas de milhões sofreram algum tipo de debilitação física ou psicológica. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, nos primeiros anos de residência, o paciente com AIDS, pacientes com essa doença, ele ficava em isolamento. Levou muito tempo para a gente compreender como a doença se comportava e como ela se disseminava. E hoje a gente pode dizer que a AIDS está controlada. Mas do que se tem conhecimento na era moderna foi a primeira pandemia que assolou a humanidade e muitos de nós imaginou que evoluiria de uma maneira muito diferente. As doenças, elas trouxeram muitas evoluções, né? E uma das grandes evoluções foram as vacinas, né? Que é uma preparação biológica e que a pessoa que recebe essa preparação, ela desenvolve uma imunidade. No século V, a China já fazia a contaminação em massa, a variolação da sua população para poder parar, de certa maneira, a disseminação dessa doença. Em 1760, Edward Jenner, ele observou que os trabalhadores com laticínios, eles não desenvolviam varíola. E ele também observou que existia varíola bovina. De alguma maneira, ele relacionou as duas doenças muito parecidas, mas que se comportavam de forma muito diferente no ser humano. E o que ele fez? Ele pegou pus da mão de uma ordenhadora e aplicou em uma criança de 8 anos. 6 semanas depois, ele aplicou o vírus da varíola nessa criança e ele viu que ela não desenvolveu a doença. Em 1798, já tinha vacina, de alguma maneira, a vacina para a varíola. Mas foi Louis Pasteur que, né, tem os méritos do desenvolvimento das vacinas contra a cólera e o antraz. Os antibióticos também ajudaram muito no combate às doenças,
E Alexandre Fleming, em 1928, desenvolveu pesquisas. Em 1945, ele ganhou o Prêmio Nobel. O Alexandre Fleming, quando ele estava pesquisando estafilococcus, em meio de cultura, ele notou que em determinada parte da cultura, os estafilococcus não cresceram. E essa parte tinha sido contaminada por um fungo, que era o penicillium. E ele desenvolveu, e ele estudou e desenvolveu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que salvou milhões de vidas e certamente mudou o rumo da história e das doenças. As guerras foram e continuam sendo um grande mal da humanidade, mas antigamente eram muito mais frequentes e hoje, com a Organização das Nações Unidas, com a União, com a globalização, de certa forma se consegue amenizar ou diminuir os combates, mas ainda nós presenciamos violência, mas de uma maneira não tão intensa quanto antigamente. Antigamente, como eu falei, os povos entravam em guerra por mais diversos motivos, desde necessidade de sobreviver ou para aumentar o território, para poder conquistar. As guerras, uma luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes com o fim de impor supremacia. A gente existe, o ser humano, e tem a necessidade de impor a sua supremacia ou de salvaguardar interesses, de se defender também, materiais ou ideológicos. Então, no passado, de geração após geração, os humanos rezavam para os anjos, para os deuses, para os santos, para quem eles acreditassem que pudessem, de alguma maneira, amenizar, mas milhões de pessoas seguiam morrendo de inanição, das epidemias e da violência. E os profetas, os pensadores, os estudiosos, muitas vezes concluíram que a fome, a peste e a guerra deveriam fazer parte do plano cósmico de Deus e que nós deveríamos aceitar. Hoje, no terceiro milênio, nós vivemos de uma maneira diferente. Nós temos poluição, nós continuamos tendo fome, mas hoje morrem muito mais pessoas de doenças relacionadas à obesidade do que de doenças relacionadas à fome. As crises na economia trazem recessão, desemprego, fome, mas são controladas, existem planos para amenizar o que a gente vem passando. A globalização, hoje nós podemos viajar para qualquer parte do mundo, nós podemos usufruir da natureza de uma maneira diferente que os nossos antepassados. Nós vivemos num período mais ameno e com mais conforto, que nos trouxe a modernidade. E mais de surpresa, talvez nenhum de nós imaginássemos que a gente passaria por uma pandemia. Eu confesso que quando os números da China ainda são duvidosos, talvez tenha sido dessa maneira, ou talvez as informações não tenham sido repassadas de maneira tão correta, mas nós fazemos até piada. Eu recebi muitas vezes algumas figurinhas da cerveja Corona, assustando as outras marcas pelo coronavírus, e a gente não tinha se dado conta da gravidade e da importância dessa pandemia e de tudo que nós passaríamos. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia mundial do novo coronavírus. E o que aconteceu no Brasil, no mundo desde então? Se a gente vai vendo assim, fatos isolados, já em março, 600 mil CNPJs haviam sido cancelados no Brasil. Então foram 600 mil empresas que continuam fechando, mas já em março, mais de 600 mil empresas fecharam devido ao colapso econômico. Foi talvez o primeiro grande impacto. Hoje nós temos mais de 65 milhões de casos no mundo e mais de 1.500.000 mortes. No Brasil, mais de 6 milhões de casos e mais de 177 mil mortes. E no nosso estado, 250 mil casos e 5.800 mortes. Isso é o panorama atual. Mas eu fiz uma linha do tempo para a gente acompanhar de maneira retrospectiva
e ver o impacto dessa doença. O primeiro caso de Covid no Brasil foi em dia 26 de fevereiro desse ano. Um homem de 61 anos que viajou para a Itália. Um mês depois, em 25 de março, nós já tínhamos 2.271 casos do novo coronavírus no Brasil e a primeira morte no Rio Grande do Sul. Uma paciente de 91 anos, que tinha muitas comorbidades, mas foi considerada a primeira morte no nosso estado. Menos de 15 dias depois, de 2.000 casos, passou para 12.000 casos e 567 óbitos. Então, a gente vê que em 15 dias, o aumento, a disseminação dessa doença, mesmo com todas as medidas que foram tomadas de maneira precoce no nosso país, mas como foi disseminada de muito rápido. E já iniciou novos ensaios clínicos, testando a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Assim, né, como no HIV, a gente ainda não sabe de maneira correta o que fazer, quais são as medidas mais eficazes na prevenção, quais são as drogas que podem ser usadas. Existe muita controvérsia no uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, mas já tinham ensaios clínicos sendo desenvolvidos. No dia 7 de maio, já passou para 126.000 casos, 8.500 óbitos no Brasil. Em um mês, de 12.000, passamos para 126.000 casos. O Brasil já passou a ser o 6º lugar no número de mortes e 6 estados declaravam que estavam em colapso na rede de saúde. Já faltava leitos de UTI, leitos hospitalares e não tinham como tratar os seus enfermos. No dia 19 de junho, o Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de casos e, em agosto, o presidente da Rússia anunciou o registro da primeira vacina. Muito controversa, muito duvidosa, de uma maneira muito rápida. Uma vacina que não trouxe muita confiança. E nesse período o Brasil já registrava mais de 1.000 mortes por dia. Então a gente olha dessa maneira, a gente vê o impacto e a gente vê a gravidade da situação que nós estamos passando atualmente. E isso nos levou a medidas impostas pelas autoridades, pelo nosso Estado, pelo nosso país, do distanciamento. O distanciamento, por definição, ele é relacionado à frieza, né? A pessoa se distancia. Mas não, nós precisamos do distanciamento social, que são medidas que restringem o convívio social, mas de forma a evitar a propagação da doença. Isso foi imposto e foi preconizado e nós nos distanciamos. Né? Nós passamos a não conviver, as crianças pararam de ter aula, o famoso fique em casa, as lojas fecharam, os restaurantes fecharam, todo o impacto econômico que isso trouxe, mas fez parte de uma medida inicial para frear a disseminação, que nós vamos saber depois se realmente foi eficaz, mas nós atualmente não temos assim a ideia de o quanto isso funcionou. Evitar contato físico, evitar aglomerações, estabelecimentos fechados, eventos cancelados, tudo isso fez parte do nosso cotidiano e continua fazendo parte. O protocolo de distanciamento do Rio Grande do Sul, 2 metros com uso de EPIs, 4 metros sem o uso de EPIs, mas hoje já é preconizado o uso de máscara de maneira obrigatória. Então, eu confesso que às vezes me esqueço, saio do carro, me esqueço e parece que eu estou saindo faltando alguma parte, né, alguma peça de roupa, já fazendo parte do nosso cotidiano a máscara. O isolamento, outra palavra que faz parte do nosso cotidiano, o isolamento é a pessoa que vive isolada, ela não se comunica, ela não participa de nada. Aqui, de uma maneira diferente na doença, o isolamento é uma medida que a pessoa contaminada, ela fica isolada dos outros para evitar que a doença se propague. Isso que a gente está vendo nos hospitais, as áreas onde estão internados os pacientes com coronavírus, esses pacientes ficam em isolamento. E qualquer profissional da saúde que vá tratar esses pacientes, ele se protege com todos os equipamentos necessários e trata esses pacientes, mas esses pacientes não convivem, eles ficam isolados. E a quarentena, que também passou a fazer parte do nosso cotidiano, o isolamento de pessoas que tiveram contatos. E certamente todos nós já
conhecemos ou já passamos por alguma quarentena, conhecemos alguém que teve contato e teve que ficar isolado de alguma maneira. E tudo isso levou à falta de socialização, que, no meu ponto de vista, é tão grave quanto a doença. A pessoa se isolar e deixar de conviver, a pessoa adoece, né? O ser humano, como eu falei lá no início, ele, desde o início do seu desenvolvimento, da sua evolução, ele se associou, ele se uniu, ele formou uma tribo, ele formou um grupo. E hoje o que se preconiza é o isolamento, né? A falta de socialização que vai contra o nosso desenvolvimento. Por outro lado, a tecnologia nos proporcionou a aproximação digital, que é o que nós estamos fazendo aqui. Cada um está na sua casa, estamos convivendo de uma certa maneira, estamos debatendo, conversando, mas virtualmente, né? Nós estamos nos enxergando, mas não estamos convivendo, né? Não vamos poder apertar as mãos nem nos abraçar depois, que nem foi quando eu fui aceito, né, para se fazer membro da academia. Depois do evento, teve um coquetel e eu pude apertar a mão de todos os meus professores, todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram para a minha carreira, para a minha jornada. Eu sinto falta disso, confesso que eu sinto falta, mas, por outro lado, essa aproximação digital nos propicia que muitas pessoas que poderiam não estar participando de maneira presencial possam participar dessa maneira digital. Em outros estados, em outros países, ou em outra cidade, alguém que esteja na praia, só tendo acesso à internet e um celular, consegue participar, consegue se comunicar e consegue interagir. Isso fazendo parte da nossa rotina. O que vem acontecendo nos Estados Unidos? 47% dos consumidores usam as compras online. E isso eu venho fazendo também. A minha esposa passou a fazer supermercado online, eu passei a pesquisar mais coisas na internet. Aumento das postagens do Instagram, 76%. Né? Quem acompanha as redes sociais vê que as pessoas têm necessidade e vêm postando mais fotos de tudo que vem fazendo. Acho que por essa necessidade de poder se comunicar da maneira que nós temos agora, né? As vendas online no Brasil mostraram uma alta de 42%. Né? Isso é resultado da pandemia. A nossa especialidade, a nossa profissão também sofreu algumas alterações de maneira positiva. Né? O uso de EPIs, até bem pouco tempo atrás, eu me lembro que óculos de proteção era... Né, nós, cirurgiões, operávamos sem óculos de proteção. Hoje é uma atitude inaceitável. Né? Então, um pronto atendimento sem face shield, sem aventais, que antes era comum, certamente, quando essa pandemia estiver controlada, nós vamos continuar usando esses equipamentos para nos proteger. A lavagem de mãos, que antes sempre foi preconizada, mas com a característica, a intenção de do médico não levar a doença de um paciente para o outro, hoje ela é preconizada para proteger o médico. Nós temos que lavar as mãos para não disseminar a doença e para nós não nos contaminarmos. A telemedicina, que antes era usada por médicos do SUS que podiam entrar em contato com especialistas para tirar dúvidas, para ter uma opinião sobre determinada doença, sobre determinada situação, hoje o Conselho Federal de Medicina já ampliou esse conceito e já permite consultas online. E mais coisas ainda está por vir em relação à telemedicina. A tecnologia que antes, isso eu digo no início do ano, era uma vilã que ela afastava as pessoas, as redes sociais afastavam as pessoas, hoje ela passou a ser uma aliada. E graças às redes sociais, graças aos aplicativos a gente consegue se comunicar. O YouTube, o Facebook, o Instagram são redes sociais que a gente pode acompanhar e saber, né, dos nossos amigos o que vem acontecendo. Alguns até se expõem de uma maneira exagerada, mas eles vêm amenizando isso tudo que nós estamos passando. Os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp e o Telegram, que permitem mensagens, comunicações por áudio, por vídeo, envio de fotos, envio de documentos, né, são amplamente usados e têm nos ajudado muito. Os aplicativos de videoconferência, como o Zoom, essa plataforma que nós estamos usando, o Google Meet, o TeamLink, o Hangout, né,
têm sido usados e a gente tem realizado videoconferências, congressos, palestras, de uma maneira muito mais efetiva e de uma maneira, de certo ponto, até prazerosa. Então, se por muitos, né, eram considerados um mecanismo de afastamento, hoje é considerado um mecanismo de afastação, de aproximação. Né? Hoje nós vivemos um momento em que a tecnologia é fundamental para nos aproximar. Mas eu quero colocar assim, o que eu fazia nos finais de semana. Né? Um final de semana, sim ou não, meu filho tinha o campeonato de futebol. Ele fazia parte de uma liga, então eu tinha que ir a Viamão, Gravataí. Confesso que às vezes até tinha preguiça, mas hoje eu sinto muita falta. E o que eu faço? O que eu fazia? Eu me acordava, preparava, fazia o meu chimarrão e ficava assistindo o jogo das outras crianças, conversando com os pais das outras crianças, dos outros atletas, comentando, falando sobre situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e compartilhando o chimarrão, a cuia e a bomba. Uma atitude hoje inaceitável, mas que no início do ano era corriqueira e peculiar e prazerosa. Então vem o outro lado da situação de tudo que nós estamos passando. A falta dessa convivência e o que vai ficar disso tudo. O meu filho, em vez de jogar futebol, né, participar dos campeonatos, ele joga videogame. E tem um jogo que se chama Fortnite. Né? É um jogo em que as crianças elas adquirem skins. São os personagens. Cada personagem tem o Homem de Ferro, tem super-heróis, tem todos os personagens, se vocês podem imaginar. E elas assumem o papel de um desses personagens e lutam entre eles e podem formar esquadrões, podem lutar um contra o outro, e eles usam um fone de ouvido com microfone e se comunicam entre eles online, e jogam se comunicando e interagindo, que é o que resta, né? É o que a pandemia atualmente nos permite, né? E as crianças continuam brincando, não jogando futebol de uma maneira tão intensa, tão corriqueira, mas jogando videogame, comunicando de uma certa maneira, né, e podendo brincar. A minha esposa, que é advogada, trabalha no Ministério Público, tem trabalhado muito mais do que antes da pandemia, está envolvida diretamente com tudo que vem acontecendo. Ela vem trabalhando mais em casa. E muitas pessoas têm usado o home office, tanto que a diminuição da procura de salas comerciais, o aumento, né, na venda de terrenos em condomínios, vem mostrando que o ser humano está se adaptando a essa nova realidade e procurando trabalhar mais em casa e tirar proveito disso. Né? Webinar, lives agora são usuais, são mais comuns no nosso dia a dia. Confesso que na primeira eu achei maravilhoso. Né? Numa terça-feira, às 8 da noite, eu participar de um congresso, participar de uma palestra, mas de uma certa forma também nos tira um pouco a privacidade. Né? No momento que a gente estaria convivendo, participando de uma janta, um encontro, a gente está de uma maneira virtual, estudando, colaborando, participando de algum congresso, e isso ainda, no meu ponto de vista, não atingiu um equilíbrio adequado, mas certamente veio essas novas tecnologias e vão ficar. Mas eu sinto muita falta ainda de confraternizar. E eu espero que em breve a gente possa retomar as nossas atividades presenciais, porque o ser humano necessita de convívio, ele necessita interagir, ele necessita conversar pessoalmente. Já finalizando, né, então eu sugeri uma pergunta, mas eu não tenho essa resposta. O afastamento social e a aproximação digital será o legado da pandemia? Tomara que não. Né? Tomara que ela entre como um aliado, que nós consigamos equilibrar, né, a parte presencial com a parte virtual e que a gente não se isole de uma maneira tão enfática como já foi preconizado no início, e que a tecnologia sirva de aliada e que nos ajude a conviver
e continuar interagindo de uma maneira mais salutar e prazerosa. Muito obrigado, boas festas e que 2021 venha cheio de novidades e para respostas e soluções para os problemas que nós estamos passando. Maravilha. Dr. Paulo Roberto, nós tínhamos uma preocupação, tanta informação na mídia, tanto debate, troca de ideias, o que seria essa apresentação. Mas sabendo que são pai e filhos, eu não me surpreendo. Foi algo precioso, deste uma visão cultural ampla sobre o tema e nos instiga a pensar nessa conclusão. No final, nós teremos oportunidade de expressar alguns pensamentos, inclusive essa pergunta final, que nos deixasse no ar, mas quero felicitá-lo por ter conseguido nos prender de maneira espetacular todo esse tempo pelas informações organizadas, sistemáticas e produtivas que nos trouxe. Eu realmente lhe felicito. E, na sequência, vamos, então, enriquecer essa nossa situação, convidando o acadêmico professor Paulo Roberto Prates para dar comentários, para proceder aos comentários que achar pertinente, de reforço ao que foi dito ou acrescentar mais alguns cuidados. Eu gostaria, como de praxe, a apresentar o currículo, o mini currículo do palestrante, comentarista, no caso, Dr. Paulo Roberto Prates, pai, fez fellow em Cardiovascular Surgery no Texas Health Institute em Houston, em 72, fellow em Cardiovascular Surgery no St. Vincent Hospital, na University of Southern California, Los Angeles, em 73. Esse mundo é pequeno, porque eu fiz fellow na Baylor, que é ao lado do Texas Health, e também 2 vezes permaneci um tempo no St. Vincent, mas na década de 80. É membro fundador do Dalton Cooley Cardiovascular Surgical Society, do Texas, United States, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, da International Society for Cardiovascular Surgery, é autor e colaborador de vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais e capítulos de livros voltados ao conhecimento da cardiologia e da cirurgia cardiovascular. Cirurgião cardiovascular em tempo integral do Instituto de Cardiologia, Fundação Universidade de Cardiologia, Fundação Universidade de Cardiologia, desde 1973, responsável pela chefia do Serviço de Cirurgia Cardiovascular, preceptor da residência médica em cirurgia cardiovascular do Instituto de Cardiologia, Fundação Universitária de Cardiologia, e membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, onde ocupou o cargo de primeiro secretário nas gestões 2005 e 6 e 6 e 7, e orador na gestão 2017-2018 e 2018-2019. Bem, realmente um maravilhoso currículo, e ficou faltando aqui mencionar a rica pessoa que é o Dr. Paulo Prates, que é entre nós, além de um acadêmico, uma pessoa amiga e solidária. E passo a palavra a ele, portanto.
Bom dia a todos. Muito obrigado, confrade Luiz Lavinsky. O senhor realmente é uma pessoa muito bondosa. É uma honra muito grande participar desse programa, tá? Não só por seu nível científico, mas por ter dado uma maior visibilidade à nossa academia. Programa que eu tenho que homenagear, mais uma vez, o Dr. Luiz Lavinsky, que foi o idealizador desse programa, com o apoio da direção, e que hoje é realmente um sucesso. Eu tenho assistido aqui colegas confrades que são tutores de novos talentos e se emocionarem por ter sido orientador de teses e dissertações, ou mesmo de ser um inspirador desses novos talentos. Eu queria que os senhores imaginassem a emoção que é alguém tutoriar, ser o tutor de um novo talento a quem ele ensinou os primeiros passos, não na medicina, mas os primeiros passos na vida, e que escolheu a profissão do pai e a especialidade do pai. É realmente uma emoção muito grande, e mais ainda por o Dr. Luiz ter dito que essa é a última atividade dos novos talentos do ano. Eu achei o assunto que o Dr. Paulo Roberto escolheu um assunto, como já foi dito pelo presidente, um assunto muito instigante, mas também muito complexo para se fazer comentários ou perguntas, nem cabem perguntas, não é? Mas eu queria fazer algumas considerações, não é? E o Dr. Paulo Roberto citou que o Aristóteles, o grande filósofo grego, já tinha dito que o homem é um ser social, é um ser que necessita viver no meio dos outros. Então, todo o isolamento, o distanciamento, é um castigo. Tanto é que aqueles humanos que fogem do comportamento habitual da sociedade são distanciados, são isolados do resto da sociedade, né, que são os prisioneiros. As crianças, quando fazem alguma coisa errada, geralmente nós, os pais, colocamos num castigo, né? Ficam isolados um pouco dos seus brinquedos. Então, na realidade, isso que nós estamos vivenciando é um castigo. Agora, nós temos que entender que o homem, apesar de ser um ser social, ele sempre procurou o distanciamento. E os instrumentos, né, que a tecnologia nos deu, antes tão combatidos, né, e depois eu quero fazer comentários sobre esses instrumentos, hoje em dia são os instrumentos endeusados, né, que fazem a aproximação. O Dr. Paulo Roberto endeusou aí as videoconferências, né, e que não deixa de ser. É que nem o telefone celular. O telefone celular é um invento do diabo, né? Mas ele nos ajuda muito, porque ninguém mais convive, estão sempre no telefone celular procurando alguma coisa. Mas essa procura por isolamento, ela começou muito cedo no ser humano. Eu diria que o primeiro distanciamento social foi quando surgiu a Revolução Agrícola. O Dr. Paulo Roberto também fez referência que os homens viviam em grupos porque precisavam se proteger, mas ainda precisavam caçar. Então, os animais eram muito grandes, precisavam de pessoas para caçar. No momento que o homem descobriu que podia cultivar os seus alimentos, ele, de uma maneira ou outra, se isolou, porque ele foi lá fazer a sua agricultura, né, com o passar dos anos, e não necessitou mais viver em grupo com os outros, porque ele tinha o seu alimento, que era a coisa principal. E quero dizer também que eu não tenho dúvida de que essa revolução social, no início, foi a causa das guerras. Porque se um produzia mais e tinha mais alimento, o outro que tinha menos alimento queria parte desse alimento e iniciar as guerras. Então, começou muito cedo. E com a tecnologia, esse isolamento foi se tornando maior. Vamos citar alguns dos inventos. Já citei o telefone celular. A televisão foi uma grande causa de distanciamento social. As pessoas ficavam, antes, iam ao cinema ou iam na casa de um amigo para conversar, ficavam vendo
novelas e vendo programas na televisão. E a outra coisa que causa distanciamento, e embora seja progresso, tem uma série de consequências, e essas consequências agora estão mais intensas pelo distanciamento social, pela epidemia. Isso vai se transmitir para gerações futuras. As crianças, é só pensar, isso brincavam antigamente, faziam os seus carrinhos, brincavam com ossos como se fossem animais. Então, isso desenvolvia a imaginação das crianças, né? A televisão trouxe tudo isso, tirando a imaginação das crianças. E mais ainda, agora com computador, com tablet, as crianças não pensam mais, elas têm tudo no computador, no tablet, no telefone celular. Não tem dúvida que essa geração e a que antecedeu essa já tem dificuldade de fazer contas de cabeça. Essa geração está desaprendendo a escrever porque escreve tudo no computador. E agora está mais intenso isso com a epidemia. Agora, isso vai se transmitir para as outras gerações que virão, né? Eu vi também o doutor Paulo Roberto citar o brinquedo do meu neto, né, o filho dele, que brinca com jogo, com videogame, onde os personagens são armados com armas muito letais, né? Eu já vi o meu neto dizendo: eu matei 2. No nosso tempo, os psicólogos inventaram que dar revólver de brinquedo para as crianças podia trazer consequências, né? Que é uma bobagem, né? Hoje em dia não se pode mais usar telefone de brinquedo. Eu, quando era criança, eu brincava de bandido e mocinho. Todos queriam ser um mocinho, tinham revólver. Não pode mais ter revólver. No entanto, as crianças continuam dando tiro e matando nos videogames. E eu nunca vi um psicólogo se manifestar, dizer que isso faz mal. Eu não sei se faz mal ou não. E quando os pais... Eu me lembro do meu neto, né? Os meus filhos foi assim, porque já tinha televisão. Já existia o videogame, mas uma coisa muito arcaica, muito primitiva. Mas existia um horário para isso, né? Então, a televisão era a mesma coisa, tinha horário para ver televisão. Hoje em dia, os pais, com essa epidemia, os pais estimulam as crianças a ficar jogando e ficar vendo televisão para não sair. Isso vai ter consequências, eu me preocupo com isso, né? Esse isolamento, esse distanciamento social, que parece que é benéfico para conter essa epidemia, ele é maléfico e vai trazer malefícios muito grandes no futuro. Então, eu tenho certeza, até podemos discutir isso. A outra coisa que o doutor Paulo Roberto falou é na telemedicina. Eu quero dizer para os senhores que eu tenho uma ideia muito conservadora sobre a medicina. Tá? Eu acho que a medicina é a profissão mais importante do homem. É mais importante do que o Papa. Porque foi a primeira profissão que o homem teve. Tá? Porque surgiu... A medicina surgiu quando o ser humano sentiu necessidade de ajudar o seu semelhante que está sofrendo. Assim surgiu a medicina. E ela devia ser assim até hoje. Então, a telemedicina, consulta por telemedicina, nós poderíamos chamar de teleajuda ou qualquer outra coisa, não de medicina. A medicina significa outra coisa. Como pode um paciente dar uma consultar alguém, dar consulta para alguém, distante, sem as reações da pessoa, sem tocar na pessoa, escutar a pessoa? Então, está ajudando. Nós podemos fazer eu posso fazer uma conferência com o Dr. Lavinsky, com o paciente que tem um problema de otorrino. Eu posso conversar com ele. O que o senhor acha, professor? O senhor acha isso? Isso é uma conferência. Agora, atender consulta por telemedicina, parece aquele astrólogo que dizia chame já. Tá? Então, o meu conceito que eu tenho de medicina é completamente diferente. Eu até sugeriria que os acadêmicos lessem o livro do professor Carlos Gottschall, A Medicina Hipocrática, antes, durante e depois. E até esses conceitos que eu tenho de medicina, eu sei que são discutíveis. Eu fico revoltado quando eu ouço uma propaganda no rádio que diz assim: clínica tal atende particular e convênios. Mas tem cá, agora nós temos um outro tipo de doença, que é o particular e convênios. A clínica atende os pacientes.
Agora, é claro que quem vai determinar o preço da consulta, que o médico tem direito de ganhar, vai ser a secretária lá. Agora, dizer que só atende convênios de particulares, transformou, daqui a pouquinho estão dizendo, atendemos só branco, atendemos só japonês, porque isso é classificar o grupo de pessoas que não existe essa classificação. Então, vocês me desculpem, mas esse é o meu conceito da medicina. E sobre a medicina, eu gostaria que a telemedicina não tivesse futuro, né? Que a medicina fosse feita como nós herdamos, né, tradicionalmente, né, dos ensinos hipocráticos, de examinar o paciente, de conversar com o paciente, dar assistência para o paciente com o calor do afeto e aí sim medicar. Então, eu acho que eu fiz alguns comentários, né, mas nós podemos discutir isso. Eu sei que eu tenho alguns aspectos do que eu penso que são discutíveis, mas eu expus com toda a sinceridade para os senhores. Eu acho que é isso, professor Luiz. Dr. Paulo Roberto, vou ser reincidente no mesmo conceito. Foi um privilégio encerrar esse programa com a participação dos Prats. Foi excelente, certamente nas discussões não é a palavra, nos diálogos que teremos na sequência, algumas coisas mais serão tratadas, mas preencheu plenamente. E quero felicitar também o cuidado com o tempo da apresentação e a forma altamente didática e explícita, jornalística para a população. Com essas apresentações, ninguém ficou em dúvida sobre a conceituação apresentada, nem pela terminologia, não foi usado nenhuma vez o mediquês, aquela linguagem que só o médico entende. Na sequência, eu deixaria a palavra ao Dr. Neumann, que vai hoje tratar do chat, do bate-papo, para, digamos, dentro da nossa atividade. Por favor. O Dr. Manfroy expressava alguns pensamentos, então acho que abro a palavra para ele se expressar. Sem dúvida. Inclusive, eu gostaria de comentar... Eu quero me inscrever, Neumann. Pergunta seria para o chat, mas comentários é impossível fazer pelo chat. Então, abra o microfone, por gentileza, quando alguém quiser fazer um depoimento. Dr. Manfroy, por favor. Muito obrigado, professor Neumann. Em primeiro lugar, a satisfação de ouvir o conferencista, filho do meu ex-colega de Júlio do Castilho, Paulo Prates. Cursamos parte do científico junto e tivemos uma convivência muito agradável. E aproveito, então, para cumprimentar a mãe, a Miriam, do Nardo também, que foi minha amiga na juventude na cidade de Serandi, terra natal dela. Não é minha terra natal, mas é a terra natal da Miriam, mãe do Paulo Prates Filho. Bom, cumprimentá-lo pela brilhante exposição, pela apresentação dos slides e os comentários realmente pertinentes e instigantes do pai. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Paulo Prates Filho, que me deixou um pouco em dúvida no seu slide. Cronologicamente, meus cumprimentos por apresentar desde o primeiro caso no Brasil e as consequências a partir dali e o que foi sendo feito. Como nós estamos numa academia de medicina, e a Academia de Medicina, logo que surgiu as medidas do governo do Estado, foi publicado um abaixo-assinado de pensadores, cientistas gaúchos, dizendo da importância do isolamento, das medidas adotadas pelos governos. Então, a postura da academia sempre esteve ao lado da ciência. E num dos seus slides, eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque me deixou em dúvida ou eu não ouvi bem,
que foi feita pesquisa sobre a cloroquina e a azitromicina. Só que eu não ouvi a complementação de dizendo que todos os estudos feitos no mundo mostraram que elas não têm utilidade no uso dessa pandemia. Eu gostaria de saber se eu não ouvi bem ou se não foi colocada essa definição. Obrigado. Vocês ouviram. Na verdade, ali eu só fiz uma linha do tempo. O objetivo era, de maneira retrospectiva, a gente poder ver o impacto, né? Porque os números que nós tivemos da China não corresponderam aos números que nós observamos na Itália, né? A velocidade da disseminação, o número de mortes, o número de enfermos. Fico contente de não ter tido ainda lockdown no Brasil, mas já estamos com bandeira preta, como foi colocado lá no início, né, no estado. Então, eu não falei nada sobre hidroxicloroquina, né, nem cloroquina, nem azitromicina, mas do que eu, né, para fazer esse slide, eu citei, né, que iniciou 9 ensaios clínicos. Isso foi em abril, porque a característica da doença não permite, ou não permitiu, de maneira estatisticamente relevante, a gente se concluir se o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina associada foi realmente efetivo ou não. Porque a maioria dos pacientes ficam bem, né? Mas naquela época, né? Naquela época, eu digo, nesse ano, início do ano, foi publicado, se eu não me engano, no New England, um trabalho mostrando que a hidroxicloroquina era eficaz no tratamento e logo depois foi retificado que não era. Então, só foi citado isso, né, como um ponto nessa jornada que a gente vem passando, né, e que 9 ensaios clínicos depois do uso da hidroxicloroquina, mostrando um resultado aparentemente positivo, mas essas pessoas certamente melhoraram porque melhorariam de qualquer maneira, foram desenvolvidos, né? Mas atualmente a gente sabe, né, que não é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que não é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, o uso da hidroxicloroquina. Mas sabemos que existem ainda colegas que usam, né? Então, mas isso eu acho que é um assunto que tem muita discussão, muita controvérsia, e a gente certamente vai ter as respostas, né, mais adiante. Mas o objetivo foi só citar como ponto histórico, como assim, né, um ponto na linha do tempo. Pela ordem de inscrição aqui, o presidente Carlos Menck gostaria de se manifestar também. Presidente. Sou eu? Sim. Eu queria, além de cumprimentar os dois conferencistas, fazer um registro especial. Esses dois, pai e filho, não teriam tido esse brilhantismo se por trás deles não tivesse a figura brilhante da Miriam Lunardi Prats, minha colega ginecologista, companheira de congressos a vida inteira. Então, faço questão de registrar isso aí. Por outro lado, Paulo Filho, eu queria saber como é que você projeta o futuro dos congressos médicos frente a essa nova situação da pandemia. Deixa eu te dizer, há 20 anos atrás, 30, eu era, como professor acadêmico, transmissor de novidades que eu só conseguia
Eu consegui, e outros colegas acadêmicos, através de congressos internacionais, de acesso a bibliotecas e por aí afora. Hoje, um colega nosso, a mais remota cidade do interior, tem acesso a essa mesma novidade, talvez antes do que eu, Carlos Menck. Como fica esse encaminhamento? Sempre considerei um congresso não só apenas transmissor de novidades, mas o momento, e é aquilo que tu falaste, do tapinha nas costas, do congraçamento, do cafezinho, da visita aos estandes. Isso aí tem um valor inominável. Mas, por outro lado, tem a questão da economia também. A vinda desses mestres do exterior custa muito dinheiro em passagem de executiva, de hotéis de luxo. Isso tudo pode ser obviado com a palestra virtual. E isso não quer dizer que eles não cobrem, mas é muito menor o gasto. Então, eu queria saber a tua opinião sobre esse aspecto tua e do teu pai. Eu vou começar, então, isso aí eu acho extremamente relevante, né? Importante esse comentário. Os congressos já vinham, de uma certa forma, fazendo, né, de alguma maneira, algum palestrante, né, de maneira virtual. Acho que no ano passado teve cursos que eu participei e nós convidamos um palestrante do exterior e nós dividíamos a nossa experiência de maneira presencial. E esse palestrante do exterior aparecia num vídeo, né, no palco, e tinha uma plateia toda física, presencial, assistindo uma palestra que estava sendo dada em outro país. Nós não tínhamos ainda essa ideia não tão concreta de poder participar do congresso, nem de poder gravar esse congresso e deixar disponível na rede. Então, eu acho que essa tecnologia vai agregar, mas não vai substituir essa necessidade que a gente tem da convivência, de conhecer um outro local, né? Congressos internacionais. Conhecer o mestre, Paulo. Conhecer o mestre ao vivo. Conhecer pessoalmente. Eu tenho fotos com o Dr. Denton Purin, tenho fotos com o Dr. Starr, que eu guardo. Isso aí não tem. Isso só presencialmente. Até pode existir uma foto, né, doutor Menck? Uma foto virtual, né? Isso já existe. A gente vai lá e põe junta no Photoshop, mas não é a mesma coisa. Então, isso aí vai ter que existir um equilíbrio. Talvez diminua o número de participantes, talvez diminua o número de congressos que a gente participe de forma presencial. Isso vai abrir uma possibilidade de nós participarmos de mais congressos, né? Mas eu torço para que a parte física, a parte presencial, a parte que a gente converse pessoalmente, que a gente aperte as mãos, isso não desapareça, né? E eu acho que é um consenso geral, acho que isso não vai desaparecer. Eu acho que vai surgir um novo modelo. Professor Menck, pois não, Paulo. Eu tenho uma ideia, isso aí é que nem a telemedicina, né? Tem aspectos que infelizmente são bons, mas a maior parte dos aspectos são ruins. Porque eu vou comparar uma coisa que tu deve ter passado. Quando eu fui lá para o Texas Arts, eu auxiliava e vi o Dr. Cury operar. E eu posso dizer o seguinte, que eu aprendi muito bem a cirurgia cardíaca. Eu passei por isso. Pois é, eu aprendi muito bem cirurgia cardíaca, aprendi muito bem cirurgia de congêneros, que o meu filho está fazendo excelentemente, e que é mais difícil do que as outras cirurgias. Agora, como é que hoje em dia tem facilidade, nós podemos aprender pela internet. Pode ver um
um cirurgião pode dar uma aula e mostrar cenas de uma cirurgia que ele fez e que saiu bem feita. Ele não vai mostrar uma cirurgia que saiu mal feita. Então, assim, ele tem muita experiência. A experiência de um cirurgião, ela é feita não por acertos, ela é feita por erros. Tá? Tu com o erro de alguém, quando tu erra, se tu sabe tirar proveito disso, aí que tu forma a tua experiência. E por vídeo nós só vamos ver cirurgia bem sucedida, e quando tu for fazer uma cirurgia, tu vai ver que não é assim. A mesma coisa é os congressos com a presença dos conferencistas. O congresso é uma coisa maravilhosa, tu vai lá, te encontra com teus colegas, tu conversa, vê o que eles estão fazendo, tu frequenta o hospital dele, tu vê novos ambientes. Quando for por teleconferência, não vai ter nada disso. Agora, tem o aspecto bom, mas isso é que nem a telemedicina, digo mais uma vez, tem aspecto bom, mas 90% dos aspectos são maus. É isso que eu penso. Paulo Prates, tu não achas que vai sair um modelo híbrido disso? Bom, esse é o caminho, né? Nós podemos nos reunir num anfiteatro e com uma tela grande e o Dr. Denton Cook, que já morreu, mas se tivesse vivo... Ou alternadamente, sessões presenciais, ou menos na academia, com sessões virtuais. Não sei. Não, o jogo está posto. As nossas reuniões literárias têm sido maravilhosas e são virtuais, né? E agora, eu não troco para as reuniões que a gente ia lá na nossa sede e tomava cafezinho, conversava. Mas olha aqui, ó, como eu disse, eu sou um conservador. Isso, falta um tapinha nas costas. Eu sou conservador para tudo, né? Então, eu quero registrar aqui a presença. Eu quero registrar aqui a presença da representante do Conselho Federal de Medicina, a doutora Tatiana Della Giustina. Seja bem-vinda. Doutor Neumann, eu me inscrevi aí. Exatamente, eu estou esperando a oportunidade dele passar a palavra, doutor Barbosa. O senhor é o próximo a sessão. Pois não, desculpe. Imagina. Posso falar? Por favor. É rapidíssimo. Ouvindo o Paulo Roberto Lunardi e depois o pai dele, eu me convenci definitivamente que a competência é altamente transmitida pela via genética. Tem gente que diz que para se exercer a competência a gente precisa aprender muito na vida, mas eu acho que ainda vão descobrir o gene que já traz ela de berço pela espetacular conferência do Paulo Lunardi. Eu queria lembrar que em agosto eu escrevi na Zero Hora e depois na revista da Henrigues um texto chamado A Pandemia, Seu Legado no Brasil, que trata de muitos desses assuntos que nós estamos discutindo hoje. Mas eu queria só lembrar como é pertinente isso que o Paulo Roberto Lunardi trouxe para nós. A Organização Mundial da Saúde está se comunicando com o mundo inteiro através da aproximação digital. O mundo está sabendo o que está acontecendo com esse vírus nos diferentes países por essa via. A comunidade científica está trocando informações extremamente importantes em relação às vacinas, em relação a tudo que está acontecendo dessa pandemia, pela aproximação digital. Todos os cientistas, diferentemente do local onde se encontram, estão trocando dados que antes eram de segredo, precisava acompanhá-lo nas viagens para falar em congresso, estão fazendo tudo isso através da aproximação digital. Então, por isso é que eu cumprimentei a escolha do tema pelo Paulo, não só pela forma espetacular com que ele apresentou, mas isto é uma coisa que veio para ficar, e agora há pouco se falou nos congressos médicos, esta via da aproximação digital vai ser utilizada por todas as sociedades médicas com intensa economia, não só do ponto de vista financeiro, como de todos os outros que são objeto desses congressos. Eu só queria terminar, então, esse meu brevíssimo comentário dizendo que
a gente sente o tocar do dedo, o aperto de mão e o abraço. Honestamente, na minha percepção de um idoso aposentado, é de que nunca vão ser substituídos pela telinha ou pelo toque num computador. Obrigado. Obrigado, doutor Barbosa. Tem mais uma pessoa inscrita, que é a doutora Luciana Geuser. Por favor, doutora Luciana. Não, ela pediu para a doutora Tatiana usar a palavra. Exatamente. Então, se puderes passar a doutora Tatiana, que já foi apresentada pelo professor Menck, que muito nos honra estar aqui. Vamos em frente. Eu agradeceria se passasse a palavra à doutora Tatiana, conselheira federal do CFM-RS. Pois não, já está concedida a palavra a ela. Muito obrigada. Muito obrigada pela lembrança aí do meu nome. Agradeço, especialmente o doutor Carlos Menck, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, doutor Lavinsky, meu colega de especialidade, um grande colega, por sinal, aliás, todos aqui, né, grandes colegas. Eu gostaria de registrar que o evento está sendo extremamente qualificado, gostei muito das apresentações, Dr. Paulo Prats e Dr. Paulo Prats Filho, né, que se posso dizer assim, são pai e filho, e achei especialmente interessante a evolução histórica, a linha do tempo lembrada por ele, né, porque, na verdade, a gente está vivendo um ano completamente diferente do que nós já vivemos, né? Nós aqui já temos uma certa idade, né, todos aqui, e nunca tínhamos vivido esse tipo de problema que está acontecendo agora, né? Uma pandemia que praticamente parou diversos países do mundo, afeta a economia dos países. Então, como eu gosto muito de história, e acho que a história e a filosofia são coisas que ajudam muito na vida, né? Ajudam para todo mundo que estuda tanto a parte científica como outras áreas, né? Então eu diria o seguinte: apesar de tudo isso, né, a gente tem a esperança que essa pandemia que está acontecendo hoje, que possa se repetir a situação do que aconteceu com a peste negra, né, que foi lembrada aqui. Logo depois da peste negra, vocês se lembram, na linha do tempo da história, veio o período do renascimento cultural, né? E aí o homem se voltou para admirar e as coisas boas da vida, para produzir obras de artes maravilhosas que até hoje nós admiramos e quando viajamos, né, que se Deus quiser vamos poder viajar em breve aí para continuar admirando. Então esse legado que o Renascimento deixou, ele aconteceu logo depois da peste negra. Então a gente vai esperar que a partir dessa pandemia, desse ano difícil, que em seguida venham as vacinas, que aliás o desenvolvimento tecnológico, a pressão econômica e a pressão social estão acelerando isso, né? E então a gente espera que também seja como aconteceu com a peste negra, que logo a seguir deu lugar a uma idade, a uma época de ouro para a cultura do mundo, tá? Então, parabéns mais uma vez a todos os palestrantes aí desse evento e acho maravilhoso a gente poder debater esses assuntos. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, doutora Tatiana. Por fim, temos o doutor Luiz Carlos Corrêa da Silva. Eu gostaria depois de usar a palavra um pouquinho mais. Certamente. Luiz Carlos. Bom dia a todos. Eu já mandei um texto, né, aí pelo chat, mas esse texto pode ser lido, talvez já tenha sido lido. Eu gostaria de, além de cumprimentar os dois palestrantes, né, que nos deram um exemplo assim, de um pensamento e de uma atitude e posicionamento com relação ao que se passa. Eu acho que nós, às vezes, dizemos algumas coisas como se fossem a mesma coisa. Para mim, telemedicina é uma coisa,
teleconsulta é outra e teleatendimento é outra. São, digamos, níveis diferentes. E a consulta médica presencial é outra completamente diferente. A consulta médica presencial é que nós fazíamos até há menos de um ano, né? E agora estamos acostumados a teleatender. Eu nunca uso teleconsulta, eu uso assim, é um teleatendimento. Pessoas que estão longe ou que estão impossibilitadas do presencial, ou porque estão contaminadas, ou porque estão numa família em isolamento, enfim, são coisas compreensivas nesse momento de pandemia. E eu concordo com o Paulo Prats que nada vai substituir a consulta presencial, quer dizer, a escolha do médico que eu vou confiar a minha saúde, que sempre existiu e com o qual eu vou falar diretamente, ele vai me examinar, vai me tocar, vai me escutar, o meu coração, meus pulmões, enfim. São coisas diferentes. Eu acho que nós temos que deixar bem claro, quando nós praticamos o teleatendimento, isso é uma coisa temporária, uma coisa emergencial e que tem possibilidade de muitos erros, né? E que a pessoa que está nos recebendo para teleatendimento, ela tem que ter consciência que brevemente, obviamente, se houver essa sequência, ela vai no nosso consultório, ela vai na nossa presença para ser examinada. Então, eu acho que tudo que foi colocado aí está de acordo, mas eu fico vendo que nós temos que, talvez, hierarquizar essas coisas que acontecem hoje. Eu não vou dizer mais nada, eu já falei demais e gostei muito, está na hora de todo mundo descansar. Obrigado, Luiz Carlos. Eu passo a palavra, então, ao doutor Lavinsky, para encerrar não só esta conferência, mas como o ciclo todo de conferências dos nossos talentos. Doutor Lavinsky, por favor. Obrigado. Eu posso sempre ver um lado positivo. No meio dessa desgraça social, econômica e comportamental, algumas coisas nós podemos exaltar. Sempre, pelo menos nos últimos séculos, o grande desenvolvimento veio à custa de crises, de guerras, que desenvolveu a tecnologia e a medicina tirou proveito em alguns aspectos. Uma das poucas vezes que há uma maciça ação científica específica para a saúde é agora, e certamente nós teremos um grande dividendo na genética e em algumas coisas de outras ordens que são frutos dessa crise. O comportamento nosso, certamente, pelo menos por um bom tempo, vai mudar positivamente na população. Os cuidados sanitários, que realmente eram totalmente negligenciados, e há uma cultura nesse sentido. E nós teremos, como disse a doutora Tatiana, uma mudança comportamental, e nós vamos começar, já estamos sentindo, a valorização do ir e vir e a proximidade social, que às vezes nós levávamos de passo isso. A população nossa brasileira, e eu não temo em dizer isso, tinha uma cultura até certo ponto herdada indígena, viver o dia, mas uma poupança pessoal, como na Europa, a pessoa fazia uma reserva estratégica, esse susto de não ter trabalho, não ter sobrevivência, certamente vai nos ensinar a que temos que mudar um pouco esse comportamento. Viajaremos menos, teremos conhecimento em casa, que já está ocorrendo, e já nos privilegiamos, mas vamos certamente privilegiar mais, com esse magnífico e gigante desenvolvimento da tecnologia da informação. Todos nós aqui conhecemos outras épocas e as dificuldades do acesso à informação.
inclusive, a valorização de não vivermos em risco iminente como estamos hoje. Tendo, até ontem na televisão, mostrou um agressor, mas preparado, eu acho, em arte marcial, porque o indivíduo se engasgou com água e ele achou que era uma pessoa tossindo e ia contaminar todo mundo e partiu para uma agressão física. Então, existe, como o Dr. Sérgio também nos dizia, como psiquiatra, que existe, está aparecendo muitas coisas latentes. Então, certamente, dentro do péssimo, do ruim, nós temos algumas coisas que a humanidade está evoluindo, está se beneficiando, e eu gostaria de exaltar, porque talvez responda um pouco melhor às nossas perguntas, se isso vai ser incorporado ou não. Eu acho que vai e já está incorporando. A única coisa é que nós vamos botar régua para não ter excesso. Era só esse comentário. E como Dr. Neumann me pediu, então, que estaríamos finalizando, eu agradeço, eu deixei de agradecer no início aos todos os participantes que nos motivaram, e certamente agora nos YouTubes, muitos outros, a exemplo do Netflix, verão quando querem e quando podem essas apresentações maravilhosas. Eu os agradeço e, de minha parte, dou por encerrado esse período desse programa e passo a palavra ao nosso presidente para encerrar tanto o dia de hoje quanto esses 4 meses que nos envolvemos. Presidente Menck, a palavra é sua para o encerramento, então, do ciclo. Eu gostaria de falar para todos vocês, no encerramento desse curso, e, em especial, um agradecimento a todos aqueles que colaboraram, e que eu já falei anteriormente, e convidá-los para um momento máximo da academia, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 16, às 18 horas, que é o lançamento do livro dos 30 anos da academia. Um esforço conjunto, que aqui está conosco o Valdomiro Manfroy, ele liderou, eu apoiei, e aí conseguimos chegar a esse resultado. Então, eu os convoco para quarta-feira, às 18 horas, participarem dessa reunião. No mais, acadêmico Neumann, eu me despeço e desejo a vocês um bom fim de semana. Essa reunião foi muito agradável. Obrigado, presidente. Agradeço ao presidente, agradeço ao professor Lavinsky. Foi um ciclo que se encerra aqui, extremamente educativo. Aprendemos todos, apesar de ser dirigido para a população, mas tenho certeza que a comunidade acadêmica se beneficiou muito também disso. Meus parabéns a vocês. Há uma série de parabéns no chat, que isso vai ficar gravado e vocês vão ter acesso. E acho que a gente, então, pode encerrar com chave de ouro esse ciclo, dando parabéns a todos os envolvidos, palestrantes e organizadores. Muito obrigado a todos.